O áudio da plataforma está desligado. Estão me ouvindo aí, gente boa? Fala aí no som. Hã? Sim. Aê! Então, bora meter o pau aqui. Gente, boa tarde, né? Galera, igual não sei quem falou ali, eu não estava olhando, só ouvi, né? Vocês estão acostumados a me ver só para falar dos jogos, né? É isso? Jogos, projetos, né? Um pouquinho da aula também. A aula um pouquinho também, né? Não é só a farra dos jogos e projetos, não, né? Vocês vão trabalhar comigo, então, a parte de inglês, tá? O que acontece? Hoje a gente vai dar quase que uma introdução mesmo, para na aula que vem a gente começar a trabalhar mais diretamente, né? Como é que a gente trabalha, né, aqui no colégio? Vocês já estão sabendo disso, quem está aqui desde o início sabe que, assim, o foco principal de conteúdo é trabalhado no primeiro e no segundo ano. Então, quando você vem para o terceiro ano, a gente já supõe que você já tem uma noção básica da parte de conteúdo e já esteja preparado para o Enem. Então, o que a gente faz no terceiro? Faz uma retomada desse conteúdo, vamos aprofundar nele e focar no Enem. Então, assim, vocês vão ver que agora, no terceiro ano, não vai ter muita novidade de conteúdo. O que a gente vai fazer é retomar muita coisa que vocês viram no primeiro e no segundo. Infelizmente, o segundo ele foi prejudicado, né? Porque a gente não pode falar que é a mesma coisa, né, que vocês estarem aqui, é aquilo que vocês estavam em casa. Então, assim, de certa forma foi prejudicado, então vamos tentar retomar um pouquinho aquilo que eu achar que é bastante relevante para vocês, que foi ensinado no segundo, mas de certa forma, né, ficou um pouco prejudicado. Eu demando mais tempo para isso, tá? Mas, de qualquer forma, né, todos vocês já tiveram a oportunidade de fazer o Enem aí? Fizeram? Então, vocês viram que na prova de inglês, o foco principal é a interpretação. A interpretação de texto é o que vai realmente mandar ali. Só que, para eu fazer uma boa interpretação, eu tenho que entender que é necessário a parte gramatical e vocabulário. Porque é o que vai me dar a base, é o que vai fazer com que eu entenda se um texto está no passado, está no presente, o que é um adjetivo, o que é um substantivo, se esse verbo está em qual tempo, o que está comparando aqui, que tipo de coesão e coerência existe entre essas duas sentenças com essa conjunção. Então, quem te dá essa base aí é a parte gramatical que vocês viram no primeiro e no segundo ano. Então, a gente vai retomar um pouquinho. Então, como é que a gente trabalha no terceiro aqui? Eu vou trabalhando um pouquinho de parte gramatical, relembro alguma coisa, e aí a gente trabalha texto em cima. Depois, trago mais um pouquinho e a gente trabalha mais texto em cima. Então, a gente vai fazendo dessa forma. Lembrando que a parte de texto, a parte de interpretação, é o que realmente vai preponderar. É o que realmente vocês vão trabalhar quase sempre. Por exemplo, as provas. Todas as provas vão envolver texto. Vocês dificilmente terão uma questão descontextualizada. Por exemplo, se eu perguntar assim, essa sentença está na voz ativa ou passiva? Se eu for fazer esse tipo de pergunta, eu vou retirar essa sentença de um texto. Eu não vou simplesmente colocar a sentença para você aqui e fazer a pergunta, não. Por que a gente vai fazer isso? Porque é dessa forma que é cobrado os vestibulares. Da mesma maneira, né, a parte de interpretação de texto. Vocês viram que se a gente considerar somente o Enem, tá? É uma prova curta, são 5 textos, não são textos longos, os enunciados são todos em português. O Enem tem sido assim até hoje. Se ele vai continuar assim ou não, eu não sei. Tá? Então, a gente vai tentar trabalhar do mesmo padrão que é trabalhado com vocês, para que vocês cheguem no final, né, desse ano, façam a prova do Enem de vocês e não seja nada diferente daquilo que a gente vinha trabalhando aqui na escola. É lógico que a gente também vai trabalhar com outros vestibulares, porque nós temos outros vestibulares próximos da gente aqui. A gente tem o EG, a gente tem a UNB, a gente tem a Uberlândia, que é tudo aqui próximo. Tem algumas particulares, né? Não pode dizer que vocês vão fazer só o Enem. Eu acredito que todos farão o Enem, mas alguns aí farão também outras universidades,
Porque depende do curso aí. Então, a gente vai tentar trabalhar com vocês dessa forma para que você chegue lá no final preparado. Beleza? Alguns têm uma certa dificuldade com o inglês. E eu queria entender rapidão, né? O que seria essa dificuldade? Quem é que tem dificuldade aí? Me diga aí, o que é que realmente pega para vocês aí? Ou ninguém tem dificuldade? Algumas palavras, né? Vocabulário, não é isso? O que mais, gente? Interpretação, né? O que mais? False friends, né? Os falsos cognatos aí, tá? Beleza, beleza. Vamos ver o seguinte, olha só. O inglês, na prova do Enem, tá? Eu estou considerando o Enem aqui, da prova de linguagens, ele é uma das matérias mais fáceis. As questões de inglês, na prova de linguagem, elas são consideradas fáceis. E você já tem noção que a pontuação, né, do Enem não é pela porcentagem de acerto sua. Eu acertei 70% da prova, quer dizer que minha nota vai ser 700? Você sabe que não funciona assim. Né? A correção é pelo TRI, e aí cada questão tem um valor. Se você errar uma questão fácil e acertar uma questão difícil, o que o computador vai entender? Que você fez o quê? Você chutou. Porque assim, você errou 2 mais 2, mas acertou o logaritmo não sei de quanto? Peraí, meu amigo, tem alguma coisa errada nesse cara aí. Então, aquela questão fácil que você errou, você vai perder muito mais ponto nela do que aquela questão difícil que você errou. Por que eu estou dizendo isso? Porque as questões fáceis, elas não podem ser o quê? Erradas. E a questão, né, de língua estrangeira, as questões de língua estrangeira, elas são consideradas de nível fácil. Então, o que a gente tem que fazer? São 5 questões. Nós temos que faturar 5. Nós não podemos errar, não. Temos que fazer tudo para acertar essas 5 questões. Que a pontuação sua, né, não baixa. Beleza? E aí, eu queria que você entendesse o seguinte, eu vou fazer uma conta muito rapidinha aqui, só para você perceber algumas coisas. Quem é que fez ou faz inglês fora aqui? Já fez ou faz, né? Tá. Fala para mim. Eu vou colocar uma situação hipotética, tá? Eu quero viajar para Nova York. Eu quero passar 1 mês em Nova York. Eu vou sozinho. E eu quero me virar lá. Eu quero chegar lá e ter a oportunidade, né, de lá, logo na imigração, eu mesmo conversar com o policial da imigração lá. A hora que eu sair do aeroporto, eu pegar um táxi e ir para Manhattan. Quando chegar lá, eu quero escolher o hotel, né, o tipo do quarto que eu vou ficar. Eu quero visitar alguns restaurantes, então eu quero ser capaz de chegar lá no restaurante e pedir a comida do jeito que eu quero, não ficar apontando assim, né? Vocês que já fizeram ou que fazem inglês fora, quanto tempo de inglês vocês acham que eu vou precisar para poder fazer isso? Hã? Não, tudo bem, gente. Depende da pessoa. Eu tô generalizando. Né? Vamos pegar o caso de vocês. Vamos usar vocês. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Quanto tempo vocês acham? Adulto, né? Adolescente adulto. Você fala escolas ou... Não, por isso que eu pego o curso de inglês. Na escola, não. Estou falando cursinho de inglês lá fora. Não, 1 ano. 2 anos. Acho que depende do 4 anos. Você tem que continuar com a convivência com pessoas que falam mais inglês. É 1 ano e meio para você já treinar. Então vamos lá. Vocês acham que 2 anos é beleza? Então tá. Então vamos fazer. Vamos pegar 2 anos. São quantas aulas que vocês têm lá por semana? Geralmente vocês têm 2, de 1h30, não é? Então faz a conta comigo aqui, ó. 2 vezes 1h30. Então, na semana, eu tenho 3 horas de aula, certo? O mês, ele não tem nem 4 semanas, nem 5. Ele tem a metade. Ele tem 4 semanas e meia. Então, vou multiplicar isso aqui, ó, por 4,5. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15.
12 mais 1,5, 13 horas e meia por mês. Certo? Estão acompanhando? Vocês têm aula lá em janeiro? Não. Tem aula lá em julho? Não. Tem aula lá em dezembro? Não. Então, são 9 meses de aula que vocês têm. Vezes 9. 13,5 vezes 9. Vamos lá. 9 vezes 10, 90. 9 vezes 3, 27. 90 com 27 dá quanto? 117. 9 vezes 5, 45. Mais 4,5 dá 121,5. Isso aqui no ano. Vocês falaram que são quantos anos? 2. 121 vezes 2? 243 horas. Beleza. Então, eu preciso de 243 horas para que eu seja capaz de me virar de boa lá em Nova York. Não vou dar palestra lá, não. Vou só me virar lá. Beleza? Vamos inverter a situação. Quem é que começou a ver inglês aqui no segundo ano do ensino médio? Foi a primeira vez que você viu inglês no colégio, no segundo ano do ensino médio. No primeiro ano do ensino médio. No 9º ano do fundamental. No 8º ano do fundamental. No 7º ano do fundamental. No 6º ano do fundamental. Primeira vez que você viu inglês na vida, 6º ano do fundamental. Beleza. 6º, 7º, 8º, 9º, 1º, 2º. Então, essa galera já vê inglês na escola há quantos anos? 6. As aulas que vocês tinham na escola, quantas aulas eram por semana? 1. Beleza. A aula era um pouco mais curta, né? 50 minutos. Vou arredondar para 1 hora para ficar mais ou menos, né? Exato. Então, por semana, 1 hora, não é isso? O mês na escola é o mesmo, a semana é a mesma, não muda. 4,5. Então, por mês, vocês tinham 4 horas e meia, certo? Na escola, algumas começavam em janeiro, mas vou tirar o mês de janeiro. Vocês também não estudavam lá nem em janeiro, nem em julho, nem em dezembro. Então, também é 9 meses. Vezes 9. Quanto que dá? 9 vezes 4? Hã? 40,5. Por 40, para ficar redondo. Por mês, não é isso? Ah, não, por ano, né? Por ano. São quantos anos? 6. Ó, vai dar igual, né? 240 horas. Nessa sala, quem tem menos tempo de inglês na escola tem quantas horas? 240. E vocês me falaram que para eu ir em Nova York, me virar bem lá, pedir comida, hotel, táxi, não sei o quê, eu preciso de quantas horas? 243. Então, veja bem. Olha aí o que está acontecendo aí. Vou fazer uma outra pergunta. Essa galera que já fez inglês, ou que ainda faz, vocês trabalham lá basicamente 4 habilidades. Speaking, listening, writing e reading. Dessas 4 habilidades, vocês que já fizeram, fazem inglês fora. Qual que vocês têm mais dificuldade? Hã? Speaking. Listening. Speaking. E os outros? Speaking. Speaking e listening. É aonde vocês têm mais dificuldade. Agora, vamos voltar para a nossa realidade aqui. Lá no Enem, vocês perceberam aquela hora que o fiscal entrou? Vocês fizeram a prova. Perceberam aquela hora que o fiscal entrou e falou assim, quem é que está fazendo inglês aí? Aí vocês levantaram a mão. E o pessoal do espanhol? Aí vocês levantaram a mão. Falou, então, o pessoal do espanhol, vamos para outra sala, porque agora é a hora da prova oral.
Fizeram isso lá com vocês? Mas não fizeram? Não teve, mas teve um momento que eles falaram assim, galera, vou botar um áudiozinho aqui, porque agora o pessoal do inglês tem a prova de listening. Fizeram isso aí com vocês lá, não? Pô, mas que começou a sacanagem lá, então? Então, veja bem, cara, vocês falaram para mim que as duas piores habilidades, as mais difíceis, são essas. Só que aqui, ó, nós não trabalhamos nem speaking, nem listening. Ou seja, as duas mais difíceis eu não vou utilizar e eu tenho exatamente a mesma quantidade de hora. Então, por que eu não domino o inglês ainda? Se a única coisa que eu preciso é o reading. Entenderam? É o que eu quero que você me justifica depois. Ou você tenta justificar para você mesmo. Que, teoricamente, vocês tinham que dar aula para mim aqui. Porque, olha só, você já tem 240 horas só para poder pegar, ler um textinho ali e responder as questões que ainda são em português, nem em inglês são. Então, o que eu estou querendo mostrar para vocês é o seguinte. É fácil. Não é difícil. Inglês é fácil. Só que precisa o mínimo de dedicação. Se você simplesmente está na sala de aula, escuta o professor falar, chegou em casa, você fechou seu livro, só abre na outra aula do professor, cara, dificilmente você vai aprender. Não teve dedicação nenhuma. Agora, por que essa galera aqui, ó, aprende em 2 anos? Porque quando vocês vão lá para a escolinha particular de inglês, vocês estudam, vocês fazem a tarefa. Pega para decorar diálogo, vocês decoram. Pega para poder fazer composição lá, vocês fazem. Então, há uma dedicação e aí aprende mesmo. Agora, se não houver dedicação nenhuma, gente, não aprende. Então, complica. Só que eu não estou pedindo para vocês dedicarem aqui da mesma forma que vocês dedicam, por exemplo, a matemática, para a física. Que são matérias muito mais pesadas, muito mais difíceis. Mas precisa ter um mínimo de dedicação. Beleza? E aí é o seguinte, para a gente fazer uma boa interpretação, vai exigir de vocês 3 coisas. Presta atenção. Para a gente fazer uma boa interpretação, vai exigir de vocês 3 coisas. Primeiro, orientação. É o que eu estou trazendo para vocês. O que eu estou fazendo aqui é orientando vocês como interpretar um texto, como ler um texto. Gente, nós vamos ter vários formatos de texto. Vocês vão trabalhar com música, vocês vão trabalhar com poema, texto jornalístico, cartoon, narrativo, propaganda, de tudo. E a gente vai aprender a trabalhar com cada um deles, porque a gente não sabe o que o Enem vai trazer para a gente, o que o vestibular vai trazer para a gente. Então, a gente tem que estar preparado, né? Então, primeiro, a orientação. Segundo, a prática. A prática. Gente, se não praticar, você não consegue chegar à perfeição. Você vai ser mais ou menos. Mais ou menos não resolve, cara. Quem é que faz um gol igual o Gabriel fez ontem no Grêmio, bicho? É porque o cara pratica, meu amigo. Ó! Não, aquilo é show, rapaz. Ganhar de um time igual aquele lá que o Flamengo fez ontem, com aquela seleção toda do Flamengo lá, bicho, aquilo é prática, rapaz. Entendeu? É? Então, veja bem, tem que praticar, cara. Tem que praticar. Eu não sou muito fã do Flamengo, não, mas é porque eu vi aquela seleção jogando, tem que falar, né? Então, veja bem. Tem que praticar, gente. E a terceira coisa que vocês odeiam fazer, galera de casa, presta atenção. Pensar. Falou que tem que pensar, já está doendo. Ai. Não, professor, pelo amor de Deus, não espreme a cabeça, não. Não conta, não. E eu estou falando sério, não estou brincando, não. Um dia que vocês tiverem a oportunidade, um dia que estiver tendo prova de física, matemática, vocês saem um pouquinho mais cedo.
Aí você sai, dá uma olhadinha lá fica olhando pelo vidro ali, ó. Cara, se você vê o tanto de careta que você vê dos meninos, não tem noção. Não tem gente, parece que vai bater na cabeça dele. Os caras fazem assim, cara, que guerra é essa que esse menino tá tendo? Não, e é sério, não tô brincando não, porque quando você faz uma prova desse jeito, cara, você não chega em casa, parece assim que você levou uma surra. Porque nós pensamos, gente, porque nós pensamos. É isso que eu tô falando para vocês. Então, assim, quando você vai fazer uma boa interpretação, cara, exige de você. Você tem que fazer muitas ligações, muita conexão, buscar muita informação. E a gente vai trazer tudo isso para você. Mas você não pode ficar assim, passivo. Vem. Não. Vai chegar um momento que vai ser assim, né? Do jeito que nós estamos com a tecnologia, logo vai chegar um chipzinho, pá, chip do inglês. Maravilha, né? Chip da física. Isso você joga fora, porque, pelo amor de Deus, que desgraça é essa de matéria? Mas veja bem, né? Olha só, então, assim, não é assim. A gente precisa praticar e pensar. Aí a gente consegue fazer uma boa interpretação, tá? Olha só. Tem aí tranquilo? A gente vai fazer uma leitura e a gente precisa seguir uma sequência, tá? Nós temos algumas estratégias de leitura. O que acontece? A prova, ela é longa, cara. Eu não sei se você teve esse problema agora, porque você está no segundo ano para o terceiro ano, então você não tinha obrigação nenhuma no Enem. Mas, geralmente, vai faltar tempo, cara. Pensa bem, nós estamos falando de uma prova de 90 questões. 45 de linguagens, 45 de humanas. Mais uma redação. 5 horas e meia. Quanto tempo você leva para fazer a sua redação? Pois é, cagou já, então, na prova. Então, você já pode acelerar. Você pega aí na orelha do Hércules, monta nas costas dele e fala assim, você faz eu fazer essa prova aqui com 1 hora. Estourando 1 hora. Porque se você demorar... Pô, pensa bem. 5 horas... Opa! 5 horas e 30. Se você pega... Quanto você falou? 1 hora e meia. Já caiu para 4. Aí você tem quanto tempo para marcar o cartão? Pelo amor de Deus, para com isso, aí. Você vai o quê? Você vai fazer arquitetura? Porque aí você quer fazer o desenho, tem que fazer a florzinha na letra B aqui. Ué? Não, mas também você não pode ser a jato, não. Você tem que tomar cuidado, porque de repente, se você vai a jato demais e pulou um ali, desgraçou tudo, né? Mas vamos lá, tá bom, vou pegar meia hora então você. Sobrou 3 horas e meia. Vezes 60, que é 60 minutos, ó, 180, cara, 210 minutos para 90 questões. Dá 2 minutos, mais ou menos 2 minutos e 20 segundos. Uai, 60 vezes 3, 180. Mais 30, 210 minutos. Dividido por 90 questões. Tá difícil, né? Veja bem. Agora, imagina, a prova de inglês, ela tem 5 textos. Você tem 2 minutos e 20 para você fazer cada questão. Não dá tempo. Aí você prioriza demais uma matéria e prejudica a outra, no final das contas, a sua média ela vai lá para baixo. Então, a gente tem que saber... Gente... Prova, a gente vai conversar muito esse ano sobre isso. Ano passado, a minha orientação para vocês era essa, lá do segundo ano, trazer vocês e ir orientando vocês. Mas como a gente tem que trabalhar de casa, prova não é só conteúdo, cara. Às vezes você não entende. Porque com o aluno não passou num determinado curso, numa determinada universidade, se aquele aluno arrebentava na escola. É porque às vezes não sabe trabalhar com prova. Então, assim, não é só questão de conteúdo. Quanto tempo vocês têm para fazer as provas de vocês? A prova aqui no colégio. 5 horas, fazer 2 provas, cara. Essa é a realidade do vestibular? Não. Qual que é a matéria da prova de vocês? Não é a matéria do mês? Teoricamente, não é isso? Essa é a realidade do vestibular? Não.
Então, a gente tem que aprender a trabalhar com prova. Para quê? Para que, quando chegar a sua realidade, cara, você tem conteúdo, mas você tem o expertise da prova também para você poder fazer. E é assim, ó, cada prova é diferente. A galera está acostumada a fazer prova aqui do Enem, quando vai fazer a prova da UNB, ó, ainda num ferro tremendo. Porque é uma prova totalmente diferente de fazer. Então, você tem que ter orientação para saber como fazer ali. Ó, cada prova, como é que eu faço, o que eu tenho que analisar e praticar. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com o tempo. Eu comecei a falar nisso pelo seguinte, o ideal, gente, quando você está fazendo, né, uma prova de inglês, é você ler um texto 2, 3, 4, quantas vezes forem necessárias para você entender bem. O ideal. Mas só que numa prova tipo Enem, eu não posso me dar ao luxo de ficar lendo muito o texto, porque senão eu vou enrolar meu tempo e vai me prejudicar nas outras matérias. Então, acaba que eu vou ter mais ou menos 2 leituras. Se eu fizer uma única leitura, eu corro muito risco de errar. Porque, assim, uma leitura é o seguinte, eu leio o texto e já vou responder a pergunta logo direto. Não volto nem no texto. Porque se eu volto no texto, já passa a ser uma segunda leitura. Então, eu corro muito risco de errar. Então, o ideal, né, é mais tempo. Como eu não posso me dar esse luxo, eu vou ter que ler 2 vezes. E aí, vocês já devem ter visto com o Richard lá, essas 2 vezes, nós chamamos essas leituras de skimming e scanning. Tá? O que é essa leitura skimming? Ela é uma leitura mais rápida. É uma leitura onde eu vou pegar o texto e não vou tentar entender o texto inicialmente. Eu vou simplesmente fazer uma leitura geral. Eu estou pegando o texto, eu vou no título, eu vejo o que o título traz, aí eu vou começar a ler o texto, eu vejo as várias palavras que se repetem. Então, eu vou tendo uma noção do que é o texto. Ah, está aqui no título, ó. The Consequences of Global Warming. Ah, The Consequences of Global Warming. As consequências do aquecimento, o quê? Global? Beleza. Será que ele está falando de consequências políticas? Consequências ambientais? Consequências econômicas? Que tipo de consequência que ele está falando? Vou começar a ver o texto. Aí, depende das palavras que ele vai jogando ali, eu vou tendo noção do que ele está falando. Nossa, eu não sei essa palavra. Não preocupa. Não é o momento de você sabê-la. Esse primeiro momento é rápido. Pronto. Concluí o texto, li o texto. Aí eu vou lá na pergunta e leio a pergunta. Quando eu leio a pergunta e eu vou lá no enunciado, eu vejo as opções, eu já falo assim, cara, eu vi essa informação lá no parágrafo 2. Aí eu vou exatamente aonde é que eu acho que está a resposta e vou fazer a minha segunda leitura. Então, a minha segunda leitura, ela é direcionada só para onde importa. Para quê? Me explica aí. Para que você vai perder o seu tempo todo no primeiro parágrafo? Para que você vai perder o seu tempo todo no terceiro parágrafo, se a resposta está no segundo parágrafo? Ah, professor, mas pode ser que eu precise do primeiro parágrafo e o terceiro parágrafo para poder entender o texto como um todo. De 100% das questões de inglês dos vestibulares do país, questões iguais a essa, que você precisa entender o texto como um todo, não é mais do que 5%. Ou seja, a grande maioria vai estar em partes do texto, blocos do texto. E aí a gente vai aprender a trabalhar com isso. Então, eu vou fazer a minha segunda leitura. Aí eu vou exatamente onde eu acho que está a resposta. E para eu ler, eu tenho que seguir uma sequência. Por onde é que eu começo? Eu começo pelo meu conhecimento prévio. DG. Nossa Senhora, peraí, vamos voltar aqui agora, deu branco. Vamos lá, me ajuda. No, L-E-D-G. Olha só. O que é isso?
É o conhecimento prévio. Esse conhecimento prévio, ele vai variar de aluno para aluno. Porque assim, pensa comigo, se você já tem 5, 6 anos de inglês, teoricamente, você tem um conhecimento maior do que aquele aluno que, de repente, nunca foi para um cursinho de inglês. Se você é aquela pessoa que gosta de música, gosta de traduzir, gosta de ouvir, escrevendo e tal, você vai ter um conhecimento maior de vocabulário do que aquela pessoa que, às vezes, não faz nada. Então, esse conhecimento prévio, ele vai variar muito. É de aluno para aluno. Mas é o que eu uso para começar. Pessoal, quem não tem conhecimento prévio nenhum? Mentira. Do jeito que nós vivemos, no mundo globalizado que nós vivemos hoje, impossível ter aquela pessoa que é zero de conhecimento prévio. Porque nós usamos palavras demais do inglês, do português. Essa galera está online, não está? Online é do quê? Do português, a palavra? Que a gente usa online, não é? Entendeu? Então, assim, só um exemplo. Tem várias. Né? Então, começa por aqui. Aí, logo em seguida, junto, né, eu já trabalho aqui, ó, nas palavras o quê? As palavras cognatas. O que é uma palavra cognata? Que é isso? Parece com as línguas que tem o mesmo significado. Isso. É quando você lê uma palavra em inglês, a escrita dela é igual à do português. E eles têm o mesmo quê? Significado. Né? Por exemplo, que palavra é essa em português? Essa palavra é em inglês, né? Brenna. Não é isso? Isso aqui é 100% cognata. 100% igualzinha. Então não tem erro, cara. Não é possível que você vai bater o olho em banana e falar assim. Será? Vai ser pega. Né? Não tem jeito, né, gente? Não tem jeito. É pegadinha. Então, olha só. Agora, é lógico que eu tenho que tomar cuidado com os falsos cognatos. Eles não são mais, eles são menos. Falso cognato é bem menos do que cognato. E você vai ver que o falso cognato, que se encaixa perfeitamente no contexto de um cognato, são pouquíssimos. A maioria, você vai bater o olho e achar que é uma palavra, aí você vai pensar assim, cara, mas não está fazendo sentido essa sentença se for isso. Você logo percebe que é um falso cognato. Agora, tem alguns que enganam por completo, né? Por exemplo, se eu pegar essa palavra aqui, né? Eu vou achar que isso aqui é o quê? Parentes. Né? Se eu falo para vocês assim, né? My parents live in the suburb. Meus parentes moram no subúrbio. Só que eu não estou falando dos meus parentes, estou falando de quem? Então, nesse contexto, engana muito. Mas são pouquíssimas iguais a essa que enganam desse jeito. A grande maioria você vai aprender com a prática, você bateu o olho e fala assim, não, cara, isso é um falso cognado. Não cabe aqui, não faz sentido isso aí. E aí, gente, o que sobra para a gente? Sobra as palavras desconhecidas. Então, vejam bem, a última coisa que eu vou me preocupar, são com as palavras o quê? Desconhecidas. E sabe como é que você vai chegar na palavra desconhecida? Por aqui, ó. Só que a grande maioria faz a leitura ao contrário. Você começa a enxergar as palavras desconhecidas. Aí você começa a ler o texto, vê uma, vê duas, vê três. Você já fala assim, nossa, professor, que texto complicado é esse? Não estou entendendo nada. Porque, na realidade, o que você está lendo são só as palavras o quê? Desconhecidas. Para a gente chegar aqui, nós temos que partir daqui, ó. Para eu entender uma palavra desconhecida, eu vou usar numa sentença tudo que eu sei, tudo que é o cognato. E aí eu vou fazer uma terceira leitura que vem daqui, ó, que eu vou usar o que nós chamamos em inglês de guessing. O que é o guessing? É o adivinhar, é o supor, é o deduzir, é o inferir.
Só que eu estou adivinhando, supondo, deduzindo, inferindo, a partir de um contexto. Não é do nada. Se eu chego aqui e pergunto para você assim, que palavra é essa? Fala assim. Palavra é essa? Estragou a brincadeira. Será que está certo? Você tem muitos aqui, ó. O que é isso? Internet o quê? Você tem na sua casa, a internet o quê? Veja bem, eu estou acessado na internet aqui? Tá. Eu estou numa rede o quê? Ó, uma rede, fala de novo? Wi-Fi. A desgraça do Wi-Fi aqui, meu filho. O Wi-Fi é wireless. O que é o Wi-Fi? É sem fio. Ou ela está cabeada? Eu vim com o modem aqui, enfiei aqui no buraquinho do computador. Não, está pegando o quê? Então, isso é uma realidade sua. Você está trabalhando com isso, você tem isso no seu dia a dia. E, às vezes, você não liga uma coisa com outra. Então, gente, nós precisamos chegar... Para a gente chegar aqui, a gente precisa usar isso aqui, ó. Agora, você pegar a palavra sozinha, fora de contexto, aí muitas vezes você tem dificuldade mesmo. Então, na aula que vem, vou trazer um textinho para a gente ver como é que vocês estão na parte de interpretação. E aí a gente vai seguir uma sequenciazinha aí, ver se vocês vão faturar ou não. Beleza? Vai com Deus. Até a semana que vem. Você tem alguma dica para a gente passar da 44? Passar lá? Rapaz, tá duro de gente lá? Por que você tem que passar lá? Você tem que passar pela 44? Onde é que é a sua casa? Ah, não, mas você não precisa passar lá não, bicho. Hã? É, beleza. Que bom, a gente vai